Vestida de verde e amarelo, a ex-vereadora Edna Sampaio tomou posse nesta quarta-feira, ontem, na Assembleia Legislativa. Ela assume a suplência do deputado Valdir Barranco, licenciado por 30 dias. Durante esse período no cargo, Edna pretende expor a dura realidade enfrentada por mulheres em Mato Grosso e em todo o país. Também anunciou que vai propor a criação de uma CPI para investigar crimes contra mulheres. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a deputada estadual Edna Sampaio, do PT. Boa tarde, deputada, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, Camila. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Deputada, Mato Grosso é bicampeão em feminicídios. Agora tem um outro problema gravíssimo. Existe uma carência enorme de políticas públicas para proteger as mulheres. O que é que dá para fazer em relação a isso? Lúcio, eu acho que nós precisamos, diante desse problema que revela o fracasso nosso enquanto sociedade na preservação da segurança e da vida das mulheres, olhar para nós mesmos. O que não dá é para a gente ver as estatísticas sobre violência contra a mulher e feminicídio e tratá-las como se fossem apenas números e isso não interferir na forma como o poder público, do nível estadual, federal, municipal, na articulação que está prevista na Constituição, em que os entes federados devem se articular para enfrentar o problema da desigualdade. O que é mais importante na visão da senhora no tocante às políticas públicas que estão faltando? Eu acho que não tem políticas públicas articuladas e dentro do Estado e articulada com os municípios. Nós estamos fazendo ações pontuais que não resolvem um problema que é complexo e tem a ver com a estrutura da sociedade. E quando eu falo estrutura, eu não estou falando de prédio, eu estou falando de estrutura cultural, mental. Se as pessoas estão acostumadas a achar que mulheres são pessoas inferiores e por isso podem violentá-las e até matá-las, nós temos esse pensamento que é machista, que é o machismo, nós temos que dar o nome às coisas, ele atravessa também as próprias instituições. Por quê? Porque as instituições, o espaço de decisão e de poder estão reservados aos homens. Mesmo quando as mulheres assumem uma Secretaria da Mulher, elas não têm autonomia para pensar políticas públicas e orçamento para conduzir essas políticas. Então, o que nós estamos vendo nos últimos anos, mesmo com esse índice alarmante de feminicídio, é um desfinanciamento de políticas públicas para as mulheres, uma redução dessas políticas e uma desarticulação dos entes federados, ou seja, o Estado se comporta como um município grandão com competências difusas, porque quem tem realmente a competência diante da população é o município, mas o município não tem recurso e muitas vezes não tem competência técnica. Então, o que a Constituição, que o sistema federativo nos coloca? Que esses entes eles devem agir de forma articulada e que o Estado, como um ente que tem mais recursos, deve ter a capacidade de oferecer instrumentos técnicos, capacitação, organização, coordenação junto com os municípios e financiamento para as ações que preservem a vida das mulheres. E nós não estamos tendo isso. Quando a gente fala, por exemplo, em rede de proteção às mulheres, nós sempre pensamos na rede não quanto prevenção, mas na polícia, na Lei Maria da Penha, na patrulha. Isso não é suficiente, porque quando a mulher chega a ser violentada, assassinada, ela já sofreu uma série de violências que não foi acolhida pelo poder público. Deputada, a senhora justamente traz esse tema agora ao assumir este cargo na Assembleia Legislativa e já anunciou perante a imprensa que vai propor uma CPI. Sim. Qual o tema em específico? Seria apurar essa omissão do Estado? A senhora mesma falou que não cabe só ao Estado, seriam todos os entes, Exato. A própria lei diz isso, que todos ali em uma ação integrada. Mas de que forma esse objeto será específico e qual a finalidade? É forçar o Estado, de certa forma, a tomar outras medidas para proteger as mulheres? Explica pra gente. O objeto é o feminicídio. Nós temos, por 2 anos, um índice absolutamente inaceitável, que é o dobro do país aqui no Mato Grosso. O que nós queremos apurar é qual é a responsabilidade dos poderes na defesa da vida das mulheres e o que está sendo feito. Para a gente poder entender como é que está agindo, por quê? Obviamente que esses indicadores revelam um fracasso nosso, um fracasso das instituições,
públicas e o fracasso da própria sociedade. Mas isso caberia só ao Estado? Não apenas ao Estado, caberia ao Estado e a articulação do Estado com o governo federal e com os municípios, porque nós estamos dentro de uma esfera estadual. Né? Então, cabe a nós investigar aquilo que é da competência do poder público estadual. Mas o poder público estadual não consegue fazer também sem os municípios. Então, é uma CPI para investigar a responsabilidade do poder público na proteção à vida das mulheres. O que tem sido feito? Primeiro, tem um parâmetro constitucional, uma atribuição a esses entes federados e o que é que eles estão fazendo dessa responsabilidade? Quais as ações estão sendo desenvolvidas? Quais as políticas públicas? Qual é o orçamento que está sendo dedicado à preservação da vida das mulheres? Apurar essas responsabilidades, até para ficar claro as competências. Porque hoje a gente tem uma... Mas a própria lei deixa um pouco solto isso, né, deputada? Por exemplo, nós temos uma lei que venceu agora 17 de julho, eu não vou lembrar o nome o número da lei, mas é uma lei federal que obriga os estados e municípios a estabelecerem um plano de metas com objetivos, com metas de proteção à vida das mulheres, de combate à violência, que todos estavam obrigados a fazer até o dia 17 de julho. Não foi feito aqui? E não foi feito. Então, assim, os municípios, o poder judiciário é que puxou isso e os municípios fizeram alguns, mas o Estado não fez. Então, a gente precisa trazer essa responsabilidade a público. Deputada, a senhora falou agora há pouco aí que as mulheres precisam ocupar mais espaços de poder. Sim. E aí é o seguinte, quando uma mulher ocupa um espaço importante de poder, os homens querem transformar isso num evento, né? Isso aí também é o fruto do machismo. É por aí? Enquanto as mulheres no poder forem episódicas, enquanto o estranhamento com a presença das mulheres levar à violência contra as mulheres, nós ainda estamos vivendo num estado de caos, onde as mulheres são impedidas de plenamente exercer sua cidadania. Então, com certeza, nós temos um estado muito machista, um estado com muita misoginia, é por isso que nós somos os campeões de feminicídio, e nós vamos falar sobre isso. Porque o que eu vejo, Lúcio, é que muitas vezes nós naturalizamos isso. Agora, deputado, a gente falava aqui de financiamento, né, dessas políticas públicas. Seria o caso aí de diminuir a quantidade dos videozinhos lá no Instagram e colocasse mais recursos para defender e proteger as mulheres? Com certeza, porque sem recursos não tem como fazer políticas públicas. Porque discurso a gente vê bastante. Discurso a gente tem muito, mas a realidade, os fatos demonstram a realidade. E o fato é que, apesar das propagandas, nós somos campeões em assassinato de mulheres. E outras formas de violência também, inclusive contra as crianças, contra as meninas. Com tolerância zero. Com tolerância, com tolerância zero à vida das mulheres, né? Deputada, a senhora está aí traçando essa nova jornada, né? Mas muitos dos seus eleitores, inclusive, não esquecem o que aconteceu não há muito tempo, no ano passado, né? A sua eventual cassação na Câmara de Vereadores. E aí muitos se questionam, né? Se naquele momento a senhora teria se arrependido do tratamento dado à chefe de gabinete, que também era mulher, negra, gestante. O que a senhora tem a dizer neste momento? A senhora que defende as mulheres. Primeiro que eu não distratei ninguém, nunca distratei, né? Não houve essa... Aliás, o que aconteceu comigo foi, para mim, uma chave que virou. Porque eu sempre achei que, estando na política, eu deveria também enfrentar outros temas que não apenas a questão da mulher. Mas o que aconteceu comigo me fez ver que o problema mais importante da democracia é a desigualdade entre homens e mulheres. Eu fui simplesmente enxovalhada. A minha honra, a minha moral, a minha história, tudo, a minha família foi completamente destroçada. Justamente por uma cultura machista e racista. Porque uma mulher negra, ela nunca... se colocou nesse espaço como uma mulher feminista, de esquerda. É a primeira vez que você vê isso, Camila. Então, qual foi a reação que teve? Hoje, vocês sabem agora, que quem conduziu minha cassação na Câmara Municipal está afastado da Câmara num processo, numa investigação da Polícia Federal por cobrança de propina. Então, quando eu era cassada, havia uma negociação dentro do espaço público para receber propina, inclusive negociando pauta da Câmara Municipal de Cuiabá, para colocar em pauta interesses que eram escusos. A senhora já formalizou essas denúncias? Não, está sendo investigado. Não sou eu que formalizei. Eu só fui, como qualquer cidadão, conhecedora dos fatos. E agora, hoje, eu fui surpreendida
porque impediu a minha primeira cassação, que foi o vereador Luiz Cláudio, que foi afastado do TJ também por envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro que retirou do Tribunal de Justiça mais de 21 milhões de reais. Então eu pergunto, isso não é coincidência? E eu acho que o universo, Deus, e eu acredito em Deus, revela agora o que eu passei enquanto mulher, sozinha numa Câmara, sendo atacada por esses homens que agora a gente sabe que tipo de negócios estavam fazendo no espaço público. Agora, vereadora, dentro desse tema aí, se não houve a prática de rachadinha como a senhora nega, por que é que a Justiça não reverteu essa decisão que a senhora chama de absurda lá da Câmara de Cuiabá? Porque, lamentavelmente, nós temos uma justiça que tarda. E justiça que tarda não é justiça. Eu estava ali no processo de cassação do meu mandato por uma misoginia clara, né? Nós tivemos 3 casos de pessoas, de homens, um que assassinou, outro que cometeu o crime, acusado de crime de lavagem de dinheiro, outro que recebeu propina, nenhum deles foram alvos de investigação da Câmara. Mas não e agora, meu houve. Processo, Lúcio, está parado, agora que subiu, felizmente, eu agradeço demais, estava parado até agora. Não tem uma decisão final ainda? Não tem, lá na cassação. A senhora nega a rachadinha? Olha, não é que eu negue, eu não tenho como afirmar quem afirmou que é rachadinha foram os vereadores. Porque nem mesmo a Laura disse em qualquer momento que eu fazia rachadinha no gabinete. Eu legislei 2 anos e tive várias chefes de gabinete. Será que em 4 meses eu me transformei numa bandida pegando todo o dinheiro da minha chefe para... Não, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos num estado em que as pessoas cometem crimes de milhões, de bilhões e nada acontece. São homens no poder. Então, essa diferença de tratamento é exatamente a misoginia e o racismo que eu digo que está presente no nosso inconsciente, nas nossas instituições, nas estruturas mentais que, lamentavelmente, governam o nosso estado. E isso tem, como consequência, não uma violência étnica. A violência étnica não é episódica, não é pontual. A violência étnica faz parte de um sistema patriarcal instaurado no Mato Grosso que interdita as mulheres, impede as mulheres de terem autonomia, de ocuparem os espaços com liberdade. Porque quando uma mulher é violentada, não pensem as outras mulheres que elas estão livres. Significa que aquele corpo, que é o corpo de uma mulher, pode ser violentado. Então, é isso que a gente tem que debater aqui. As mulheres precisam aliar essa luta. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada. Obrigada e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.